No vídeo de hoje eu quero partilhar convosco 5 micro hábitos que têm transformado a minha vida. Hábitos muito simples, mas que têm trazido à tona a mulher que eu sou. Têm trazido à tona essa minha feminidade, essa energia feminina que já existia dentro de mim. Porque a energia feminina não é sobre fraqueza, é sobre cuidado, é sobre intuição, é sobre carinho, é sobre leveza. É uma dádiva que nós temos naturalmente. Por isso, a necessidade de entendermos como usar ela para termos uma vida muito mais leve. Mas antes, seja muito bem-vinda. Se tu não me conheces e chegaste aqui por acaso, meu nome é Chica Gonçalves e neste canal nós conversamos de forma muito leve e simples sobre desenvolvimento pessoal, autoestima, produtividade, energia positiva e muito mais. Se tu gostas e acompanhas esse tipo de conteúdo, eu te convido a ficar aqui comigo, ativar o sininho das notificações para que não percas mais nenhum vídeo. Chegou um tempo da minha vida em que eu decidi começar a me aprofundar muito mais nesse nosso universo feminino, porque eu percebia que a vida poderia se tornar ainda muito mais leve. E nesses meus estudos, nessas minhas experiências, eu fui aprendendo muita coisa. E dentre essas coisas estão esses 5 micro hábitos que desde que eu decidi começar a colocar em prática, muita coisa começou a mudar. Começou a mudar a forma como eu me vejo como mulher, a forma como eu vivo a minha vida e até a forma como os outros me tratam. E porque dica boa é dica compartilhada, vamos ao primeiro. Peça e aceite ajuda. Durante muito tempo da minha vida, eu acreditava que ser forte era fazer tudo sozinha. Tanto que, quando era mais nova, eu era uma criança muito independente que não pedia ajuda de ninguém para nada. E até quando não entendia alguma matéria da escola, eu não tirava dúvidas, nem com os professores, nem com os colegas. Eu preferia ir para casa, estudar até entender. E mesmo nos afazeres de casa, não pedia ajuda para fazer absolutamente nada. Eu era muito forte, tinha por aí uns 9 a 10 anos e empurrava cadeiras pesadas para fazer uma limpeza, porque eu acreditava que eu era capaz e era forte o suficiente. E o tempo foi se passando, me tornei mulher, casei, tive filhos e fui levando um pouco daquilo para minha vida adulta. Tanto que durante muito tempo eu não queria ter ajuda, não queria ter nem babá, nem uma secretária do lar, porque eu acreditava que eu poderia fazer tudo, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar da criança, cuidar de mim, trabalhar. Eu acreditava que eu era a super mulher e até fazia as coisas, fazia. E lembro-me que meu marido às vezes ia para trabalhar, quando voltava estava tudo no lugar do bonito, mas eu estava cansada emocionalmente, porque não é possível nós fazermos tudo e ainda assim estarmos bem. Mas hoje eu percebo que está tudo bem pedir ajuda, está tudo bem arranjar alguém que te ajude, está tudo bem aceitar quando nos oferecem ajuda. Eu tenho visto muitas mulheres a reclamarem que os seus parceiros não ajudam com as coisas de casa, que elas têm que fazer as coisas pesadas. Mas pode-se dar o caso de, mesmo inconsciente, elas estarem a tomar o lugar do marido, elas fazerem as coisas pelo marido, porque tu vais treinando o teu parceiro, se tu fazes tudo, ele vai acreditar que aquilo é normal. Então não tem problema nenhum tu pedires que ele te auxilie com algumas coisas, não tem problema nenhum tu descansares. Tu precisas colocar na tua cabeça que as coisas não precisam ser difíceis. Permita-se pedir ajuda. Lembro-me que eu vi um vídeo há dias de alguém que dizia que preferia dar a volta em todo o supermercado quando não encontrava algum produto, só para não ter que pedir ajuda ou direção a alguém. Vocês percebem como isso é profundo? Então, não permitam ser essas pessoas. Está tudo bem pedir e aceitar. Segundo micro hábito:
tenha momentos de lazer. Se vocês já me acompanham aqui há muito tempo, vão perceber que eu sempre falo em ser uma pessoa produtiva, em não procrastinar, em cumprir as coisas que tu prometes para ti. Mas hoje eu quero te falar sobre equilíbrio. Durante muito tempo da minha vida, eu procrastinava ao extremo. Eu me prometia fazer alguma coisa, não fazia. Eu prometia que eu ia me tornar muito mais produtiva e até conseguia nos primeiros dias, mas na primeira dificuldade ou quando me desmotivava, simplesmente desistia. E eu sei que eu tenho muito potencial, porque quando eu faço uma coisa, essa coisa dá certo. Mas se eu não vou até o final, provavelmente nunca vou saber se a coisa daria ou não certo. Então, também decidi mudar. E quando eu decidi mudar, também fui ao extremo. Eu passava todo o tempo a trabalhar, todo o tempo a produzir. Nas minhas 24 horas só descansava mesmo quando ia dormir. E até quando estava a dormir, estava lá a ter sonhos com as minhas metas, os meus objetivos, o que eu tenho que fazer, ter pesadelos mesmo. Mas eu entendi que é necessário descansar, ter um equilíbrio. Está tudo bem sentar e ver aquela novela, ainda que não me produza frutos financeiros. Está tudo bem sentar e escutar a minha música. Está tudo bem apenas simplesmente existir. Ter um tempo para ti, para tu fazeres coisas que tu simplesmente gostas. Está tudo bem. E tu vais perceber que quando tu te das esse tempo, tu começas a ser muito mais produtiva, tu começas a ter ideias, tu começas a ter inspirações. O que eu faço agora? Eu me dou umas 3 horas para fazer coisas minhas. Quando eu comecei a fazer isso, comecei a ter mais clareza, mais tempo para mim, para me observar, para me entender e também para cuidar dos meus. Mas atenção! Não estou a dizer para tu simplesmente viveres de momento de lazer. Estou a dizer para tu criares um equilíbrio entre as tuas metas, a tua identidade e esses momentos que te dão prazer. Terceiro micro hábito: desacelerar, slow down. Eu era aquela pessoa que estava sempre a correr, acordar com pressa, trabalhar com pressa, comer com pressa, falar com pressa. No final do dia eu olhava para trás e percebia que eu fiz muita coisa e ainda assim não cumpri os meus objetivos, ainda assim não fui tão produtiva quanto eu queria. E eu percebi que é necessário fazer as coisas devagar, com calma, estar presente em cada atividade. Estás a comer, sinta os alimentos. Ouça uma conversa com calma, trabalhe com atenção, com calma. E sempre que te notares que estás a correr, diga para ti mesmo: slow, devagar. Vale muito a pena tu fazeres poucas coisas, mas fazeres bem, do que fazer tanta coisa e sentir que tu não foste produtiva. Quarto micro hábito: não precisa estar tudo sempre perfeito. Muitas mulheres deixam de fazer as coisas porque elas acreditam que as coisas não estão perfeitas. O corpo ainda não é perfeito, o marido não é perfeito, a casa não é perfeita, o celular não é perfeito, a câmera não é perfeita. E começam a se colocar muitos defeitos e por isso acabam não fazendo as coisas, acabam não vivendo a vida com mais leveza. Então é necessário tu colocares na cabeça que está tudo bem não ter tudo a 100%. Dê o teu melhor. É claro que nós devemos dar o nosso melhor, mas não precisamos ficar neuróticas com as coisas, porque se eu fosse assim, eu nem sequer teria criado este meu canal, porque eu iria colocar defeito em tudo isso e ia me impedir de chegar aonde eu desejo chegar. Eu nem estaria aqui a falar convosco. Ninguém é perfeito. Não coloque esse peso nas tuas costas. Faça as coisas com leveza. Dê o melhor de ti. E o melhor de ti, acredite, é suficiente.
Quinto micro hábito: invista mais em ti. Quando eu me tornei mãe, eu percebi que eu comecei a colocar a minha filha, o meu marido e tudo o resto em frente. Deixei de fazer pequenas coisas para mim, coisas como comprar um simples batom, por exemplo, coisas como pagar um curso que eu quero. E é muito importante nós investirmos e cuidarmos de nós, nos colocarmos como prioridade, porque não tem como tu te tornares uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa amiga, se tu não te colocas como prioridade. Então, comece a investir nas coisas que tu queres. Eu tenho consciência que aqui existem diversas situações. Tu pode ser mãe solo, ou tu podes viver com os teus pais, viver com teu marido, mas tu podes também tirar um pouquinho do seu investimento para investir em ti, para comprar coisas para ti, para pagar aquele curso. Isso faz com que nós nos sintamos vivas. É tão bom tu te sentires bem, é bom profissionalmente, é bom na família, com teu marido, é tão bom, tu começas a te sentir muito mais leve. É sobre cuidado, é sobre carinho contigo mesma. Não é egoísmo tu tirares o teu dinheiro para fazer alguma coisa para ti, por ti. Faça simplesmente um planejamento, não precisas ter irresponsabilidade financeira, faça planejamento. Todos os meses eu vou me fazer um agrado, vou comprar uma roupa de qualidade, vou comprar uma joia de qualidade, eu vou efetuar aquela viagem. Essas coisas vão fazer com que a tua energia feminina venha cada vez mais à tona. Então é isso, minhas queridas. Os 5 micro hábitos que eu queria partilhar convosco são esses, mas não são só apenas esses. Existem muitas mais coisas que nós podemos fazer para nos tornarmos mais femininas, mais confiantes, com autoestima lá em cima. E eu sei que hoje em dia existe aquele discurso que nós mulheres somos empoderadas e não precisamos de homem nenhum, não precisamos de ajuda, mas precisamos sim. Permita-se precisar de ajuda, permita-se. Tu verás como as coisas se tornam muito mais leves e tá tudo bem tu seres empoderada e feminina ao mesmo tempo. Está tudo bem. Agora, se tu chegaste até aqui, conta para mim quais são os hábitos que eu não mencionei aqui, que vocês têm, que tem mudado completamente a vossa vida, a vossa energia feminina, que eu vou adorar aprender convosco. E nos vemos no próximo vídeo.